A decisão de começar o antibiótico, ela precisa ser o mais rápido possível, ela precisa ser determinante. Afinal de contas, é ela que vai salvar ou não a vida de um paciente com sepse. Portanto, se você estiver no plantão noturno, decida começar o antibiótico. Eu sei, talvez seja meio polêmico ouvir isso assim, do nada, de supetão. Mas o que eu quero dizer é que a decisão de continuar antibiótico, essa decisão, ela precisa ser todo dia revisitada dentro do seu time multidisciplinar, dentro do seu beira-leito. Ou seja, a gente até pode começar o antibiótico com um pouco de dúvida, mas jamais a gente deve continuar o antibiótico sem refletir sobre isso todo dia. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje no nosso artigo comentado da semana. Mas antes, comente aqui, deixe aqui seus comentários, clique no sininho de notificação e compartilhe esse material e ajude a gente a crescer o canal. Afinal de contas, a gente está aqui para poder gerar a melhor qualidade de medicina no Brasil. Olha só, pessoal, 4 são os focos principais do manejo de um paciente com sepse. E esses focos são fundamentais para que a gente, de fato, consiga mudar a mortalidade do paciente. Esses focos são basicamente o diagnóstico, obviamente, o reconhecimento do paciente com sepse, o início de antibiótico terapia empírica direcionada, o controle de foco, obviamente esse é um ponto importante, e o manejo do suporte orgânico. Se a gente pensar nesses 4 pilares, o que mais se discute hoje em dia é justamente sobre o diagnóstico de sepse, e aí isso é pauta para um outro vídeo, mas principalmente sobre este início empírico de antibiótico. Como eu disse, a gente começa sim muitas vezes de maneira bastante empírica e nem sempre tão assertiva, aliás, na maioria das vezes talvez não tão assertiva, mas a gente tem por obrigação revisitar essa prescrição de antibiótico. Isso por conta de quê? Do ano de 2000 a 2015, houve um aumento na prescrição de antibiótico, na prescrição geral de antibiótico, em 65%. Provavelmente isso tem a ver com o fato que agora a gente discute mais sepsis, discute antibiótico e tudo mais. Qual que é o problema? O problema é que esse aumento previsto até 2031 é de 200%. E qual que é o maior problema disso, na verdade? O resultado disso, que gera um grande problema, 1,27 milhões de mortes acontecem anualmente por conta de bactérias multidrogas resistentes. Ou seja, a gente está criando um exército de bactérias multidrogas resistentes justamente porque a gente não sabe ou a gente tem feito o antibiótico de maneira exagerada e a gente está precisando revisitar, trabalhar melhor, repensar sobre como a gente faz. E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês pensarem, e talvez o ponto primordial, o ponto que, na minha opinião, é nosso Pareto, 80% dos problemas está aqui, é justamente no tempo de continuação de antibiótico. Ou seja, a gente aprendeu, e aí tem um monte de explicação para isso, tem gente que fala que isso é por conta lá de antigamente, da medicina antigamente, que o médico passava a cada 7 dias, a cada 14 dias, a cada semana era visitado, o paciente era visitado por um médico. Enfim, não sei de onde vem essa teoria, eu não sei muito bem de onde vem essas doses tão fixas, mas certamente aonde a gente consegue ter maior impacto hoje é justamente na redução do tempo de antibiótico. Isso não é por acaso. Quando a gente reduz o tempo de antibiótico, além de um impacto fundamental em custos, a gente tem um impacto impressionante em pressão de seleção bacteriana. Por isso, hoje, apesar de a gente ter que discutir também iniciar a antibiótico terapia de maneira assertiva e correta, a gente precisa discutir mais firmemente a gente reduzir o nosso tempo de antibiótico e até mesmo suspender antibiótico, caso a gente não identifique que esse é o caminho, que a gente identifique que esse não é um paciente com sepse. Então a gente entra no que a literatura chama de movimento menos é melhor. Não é menos é mais, é menos é melhor. O que eu quero dizer, o que a literatura quer dizer é que justamente quanto menos tempo a gente fizer de antibiótico terapia, melhor provavelmente vão ser os desfechos desse paciente. Até porque, olha que dado interessante, a cada dia que a gente reduz antibiótico terapia, 4%, a gente reduz em 4%
a incidência de novas bactérias multidrogas existentes na nossa flora, no nosso ambiente. Então é fundamental a gente fazer isso. E como a gente vai fazer isso? Esse é o ponto principal desse vídeo. Como a gente vai, hoje, na beira do leito, reduzir o nosso tempo de antibiótico terapia? Primeiro é importante dizer, antes de falar do como, é importante dizer que a literatura ela vem ganhando muita força. E nos últimos anos, esse movimento menos é melhor, a gente tem ganhado muita literatura mostrando que comparação de tempo de antibiótico, por exemplo, a bacteremia de 14 a 6 semanas, esse tempo encurtado. De pneumonia, mesmo bacteremia por gram negativo, encurtar esse tempo de 7 para 5 dias. Infecção intraabdominal, 10, 7 para 4 dias. Várias e várias evidências. Quem quiser, coloca no comentário que eu compartilho artigos sobre isso. Mas várias evidências têm trazido pra gente à luz aí, realmente, que a gente estava fazendo ou fez durante muito tempo um caminho que provavelmente não é o melhor caminho. Então, para a gente poder discutir como fazer isso, eu gostei bastante do algoritmo, que é um dos algoritmos, mas porque não é bem um algoritmo, ele é um pensamento, é uma estrutura mental desse artigo que a gente está comentando, que o Luiz vai projetar na tela agora. Então, olha só, primeiro ponto importante é esse paciente ele não deve ser imunocomprometido. Ou seja, por exemplo, um paciente com AIDS ou com algum grau de deficiência imunológica grave. Por que esse algoritmo exclui esse primeiro ponto? Porque a maioria dos trabalhos também exclui. Na minha opinião, a gente talvez não precisasse excluir de maneira tão definitiva esse paciente, até porque a gente vai fazer boa parte, o restante do algoritmo ele é basicamente você do lado do paciente avaliando esse paciente. Então, primeiro ponto é, se ele teve aí um aumento do SOFA maior que 2 pontos, ou ele teve choque, a gente obviamente está falando aqui do diagnóstico e está começando aí as culturas, temos cultura, começamos antibiótico terapia, todo aquele processo do protocolo de sepsis. Eu não quero me ater a isso. Eu quero pular aqui para a quarta caixinha, quando a gente fala sobre a reavaliação diária. Este é o principal ponto. E aí, eu vou pedir até para o Luiz voltar aqui para mim, para a gente falar com vocês que, veja gente, reavaliação diária é algo que não precisa de recurso, é algo que não precisa de tecnologia, é algo que não precisa de laboratório, ele só precisa do seu entendimento, da sua equipe e da sua indicação, da sua vontade de ficar do lado do paciente, de pensar do lado do paciente se esse paciente precisa ou não continuar recebendo antibiótico. Então vamos voltar aqui para o nosso fluxograma. Daí então, a gente vai reacessar o paciente no terceiro aí ao 5º dia. Eu particularmente recomendo que essa reavaliação seja ela realmente diária, mas terceiro dia talvez seja o nosso ponto mínimo de corte hoje para a gente começar a cogitar a suspensão do antibiótico. Se esse paciente está tendo uma progressiva melhora aí dos exames laboratoriais e dos exames de infecção, e obviamente a gente está percebendo que não existe nenhum foco persistente, ou seja, a gente diagnosticou ali o foco e viu que não é um foco persistente, que a gente não precisa controlar esse foco de maneira cirúrgica, por exemplo, a gente pode sim, claro, somando naqueles pacientes que tiveram aumento do SOFA, se nessa reavaliação a gente viu uma redução do SOFA, a gente faz uma pergunta simples. Reavaliando o paciente todo dia, houve melhora dos exames laboratoriais, houve melhora ali dos sinais de infecção. Esse paciente não tem um foco persistente, esse paciente está melhorando clinicamente do ponto de vista de função orgânica. Se sim, esse paciente está melhorando, a gente deve parar o antibiótico quando ele completa 5 dias de terapia e quando a procalcitonina cai aí maior que 80%, 90%, ou mesmo a PCR cai maior do que 50%. Vocês vão reparar que o Luiz tampou ali a última linha deste fluxograma. Por quê? Porque ele falava que quando você não tinha nenhum desses biomarcadores, você talvez devesse completar o antibiótico por 7 dias, tá? Chegar a 7 dias e não suspender com 5 dias. Como é um artigo comentado, eu vou me dar o direito, e aí eu vou até pedir para o Luiz voltar aqui para a câmera para olhar para vocês, eu vou me dar o direito a licença poética de trazer a minha experiência. Afinal de contas, é por isso que a gente está reagindo ao artigo, tá? Eu não entendo que se o paciente no 5º dia
houve toda a melhora clínica descrita acima. Mesmo que eu não tenha ali nenhum dado bioquímico para poder me ajudar, eu tenho o dado soberano da evolução clínica desse paciente e da história dele evolutiva de controle de foco e tudo mais. Se eu tiver com esse paciente sem choque, se eu tiver com esse paciente sem disfunção orgânica ou em melhora franca da disfunção orgânica, eu me sinto seguro, na maior parte das vezes, em reduzir esse tempo de antibiótico para 5 dias, mesmo sem a evidência de uma PCR procalcitonina. Por que eu falo isso? Porque seria muito contraditório com quase tudo que eu falo e os vários artigos, tem vários artigos que não necessariamente atrelam a esse algoritmo a redução do tempo de antibiótico terapia. Portanto, a minha sugestão é que nesse ponto aqui, eu colocaria, em vez de completar 7 dias, eu colocaria que se ele completou os 5 dias com toda aquela qualidade de avaliação, aquela evolução clínica que ele demonstrou, eu reduziria o tempo de antibiótico terapia para 5 dias, mesmo se eu não tivesse ali procalcitonina ou PCR. Claro, se eu tiver essas ferramentas, elas vão ainda corroborar ainda mais. Se eu não tiver, o que eu tenho que fazer é aumentar ainda mais a minha vigilância. É estar ainda mais atento e ativo ali, para que se caso eu suspenda esse antibiótico e esse paciente tenha algum sinal de piora clínica, a gente teria que reintroduzir esses antibióticos. Mas, por experiência que eu estou falando, de novo, é um artigo comentário, então eu estou reagindo a ele. Eu digo para vocês que se eu tenho toda aquela capacidade de reavaliação clínica que eu falei anteriormente, eu estou seguro para retirar a antibiótico terapia desde que eu tenha um foco controlado e que eu não tenha aí riscos de metástase infecciosa. E claro, seguindo lá o bloco do fluxograma, esse paciente não seja imunocomprometido ou eu não tenha alguma situação especial lá que ele recomenda, tá bom? E aí eu gosto de falar da seguinte parte aqui, ó. Se eu não tenho a melhora clínica do paciente, eu preciso reavaliar aí o meu diagnóstico, ou seja, se eu tenho algum outro diagnóstico diferencial, a infecção, reavaliar o meu foco se ele não está controlado, reavaliar se a minha droga ela está adequada, principalmente quando eu digo do ponto de vista de sensibilidade ao germe, avaliar se eu estou com uma droga com uma biodisponibilidade adequada, se o meu PKPD está adequado para aquela situação, tá? Por exemplo, eu tenho um paciente muito obeso e a dose está certa ou não, paciente de diálise, qual é a dose correta, paciente com algum grau de insuficiência hepática e por aí vai. Ou seja, eu preciso reavaliar a minha droga se esse paciente não estiver melhorando ali no 3º ou 5º dia. Avaliar, obviamente, se eu tenho um foco persistente ou mesmo se a minha bactéria que cresceu na cultura, algo do tipo, ela pode ser uma bactéria multiresistente, ok? E até mesmo se eu não tenho bactéria, nesse caso, alguma infecção por algum outro agente não bacteriano. E se eu estiver continuando ali estável, com o meu paciente estável, eu posso considerar, mesmo que ele sem ter aquela grande melhora ali diária, que a gente citou no box anterior, eu posso considerar, sim, retirar esse antibiótico no 7º dia e acompanhar aí a deterioração dele, tanto laboratorial como clínica, para reavaliar se eu volto ou não esse antibiótico. Então, por que eu trouxe esse algoritmo? Porque ele, para mim, é muito prático, muito simples. A gente está reagindo a ele aqui, então, fazendo uma troca com relação ao artigo. Existem vários trabalhos que não seguem esse fluxograma, existem alguns outros fluxogramas, mas eu gostei muito de como esse artigo constrói os argumentos focado em stewardship. Então, não vamos deixar de pensar e de analisar de forma muito crítica diariamente, principalmente junto à sua equipe, a hora certa de retirar o antibiótico. Esse que a gente trouxe aqui é um bom exemplo prático de como a gente pode retirar ou reduzir o nosso tempo de antibiótico e os impactos que isso vai causar, isso vai gerar na nossa beira do leito, beleza? Um forte abraço, encontro vocês no próximo vídeo e se quiserem alguma sugestão, mandar algum artigo, alguma sugestão de tópico, não deixem de colocar aqui nos comentários. Abraço!